levantando-se ali mesmo toda aquela assembleia de religiosos, levaram Jesus a Pilatos. Atravessaram a cidade, levaram provavelmente à Fortaleza Antônio. E ali passaram a acusar a Jesus diante de Pilatos, diante dos romanos, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões que agora se reuniam: não vejo neste homem crime algum. Isso é sem propósito. Insistiam, porém, todos eles, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ele rompe a ordem, ele pode ser um incitador de violência, ele pode ser um rastilho de pólvora, ele pode ser o início de uma subversão. Os romanos não gostariam de saber disso. Ele alvoroça o povo significa politicamente isso. Ele alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia e também desde a Galiléia, onde ele começou, até aqui no coração da nação, em Jerusalém, no templo. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que Jesus era da Galiléia, disse praticamente assim: oba, eu vou poder movê-lo de jurisdição, vou mandá-lo para Herodes, é jurisdição de Herodes. Deixe Herodes cuidar disto. E como Herodes naqueles dias estava em Jerusalém, por serem dias de Páscoa, ele o remeteu para o palácio de Herodes, não distante do lugar onde ele próprio, Pilatos, estava. Herodes, por seu turno, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria conhecê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele em todas as partes. Esperava também, curiosamente, vê-lo fazer algum milagre, realizar algum sinal diante dos seus olhos. E de muitos modos Herodes interrogava Jesus. Nervoso, cheio de ansiedade curiosa, o interrogava por várias caleidoscopias de interesse curioso. Jesus, porém, nada lhe respondia. Estava diante de um palhaço vestido de rei, com interesses por magia. Não lhe disse nada. Os principais líderes religiosos e os acadêmicos e teólogos da religião ali presentes o acusavam com veemência na presença de Herodes, para ver se Herodes se convencia das suas acusações, a fim de mandarem a Jesus para a morte. Mas Herodes, juntamente com a sua guarda, tratou com desprezo e se deu por satisfeito, apenas escarnecendo de Jesus. Assim o fez vestir-se de um manto aparatosíssimo, espalhafatoso, apalhaçado, e o devolveu como um Pierrot na direção de Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram porque estavam politicamente rompidos por interesses regionais. Mas Jesus serviu para que eles se reaproximassem, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, líderes da religião e as autoridades do povo, todas as autoridades de natureza religiosa,
Disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes encontrou nada contra ele, pois o devolveu a mim sem nada trazer como acusação contra este homem. É, pois, claro que nada contra ele se verificou até aqui digno de morte. Portanto, vou mandar castigá-lo e depois soltá-lo-ei. Ele não é digno de nada. E era-lhe naqueles dias da Páscoa forçoso soltar um detento por ocasião da festa. Era uma simbolização de liberdade para alguém no cativeiro. Por isso, se trazia a ideia deste indulto, de um perdão a alguém culpado. Passou isso pela mente de Herodes e disse: eu vou usar o indulto para libertá-lo. Toda a multidão, porém, incitada pelos religiosos, gritava: Jesus não, fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por prática de homicídio, como pretexto de terrorismo. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda, dizendo: eu vou soltar a Jesus. Eles, porém, gritavam com mais força, incitados pelos líderes religiosos: não, a Jesus não, crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Então, pela terceira vez, lhes perguntou Pilatos: mas que mal fez ele? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que ele fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou a Barrabás, que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, o entregou à vontade deles. E a vontade deles era matá-lo. A vontade deles era crucificá-lo. Jesus o entregou à vontade deles. Pilatos o entregou. Entregou Jesus à vontade deles.